Lição de número 56: Êxitos e insucessos. Está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Sei viver em penúria e sei viver em abundância. Agora, o texto de Emmanuel. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas. Afirmam-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque. Quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhe confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é, muitas vezes, causa de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças, guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fortuna ou da escassez, o conteúdo divino. É uma mensagem também bastante profunda, né? Mostrando para nós qual é a finalidade do sucesso, do êxito e dos insucessos, ou da pobreza e da fortuna, mostrando. É uma coisa muito interessante, porque para Deus tudo tem uma finalidade benéfica. Tudo nos evolui. Ou a gente evolui de uma forma mais difícil ou de uma forma mais fácil, mas sempre evoluiremos. Tudo que nos acontece nos empurra. Ora empurra a gente mais, ora empurra a gente menos, mas tudo está empurrando. De qualquer forma, nós estamos andando ou mais rápido ou mais devagar, mas estamos andando. Então vamos lá. 56. Êxitos e insucessos. É um texto bastante atualizado, eu diria hoje, né? Porque é o que mais a sociedade busca, êxitos, né? Então, é uma carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Sei viver em penúria e sei viver em abundância. Aqui é uma coisa muito interessante, que muitos acreditam que as bênçãos de Deus, estar em paz com Deus, estar em equilíbrio com Deus, é viver, devemos estar em abundância financeira. A gente sempre mistura as coisas, né? Porque nós vivemos no mundo material e é muito difícil falarmos de coisas que não se pode medir, pesar, qualificar. Então a gente sempre transforma em alguma matéria. Então muitos dizem assim: olha, se você estiver no caminho certo, se você estiver firme na sua fé,
se você estiver cumprindo todos os deveres da sua fé, com certeza você vai ter sucesso na sua vida material. Eles geralmente colocam nessa posição. E olha só quem está nos falando sobre os êxitos e insucesso: Paulo de Tarso. Aqui se nós pudéssemos falar hoje, Paulo de Tarso foi o maior apóstolo cristão. E se ele está falando sobre os insucessos, bom, aí a gente fica pensando, se ele não estava com o Cristo, quem será que está, né? Porque este homem pastou bastante, passou muito, foi muito preso, passou muita miséria, apanhou bastante, foi muito perseguido. E era esse cara que todo mundo pode dizer que tem toda uma fama, digamos assim, de ser perseguido, humilhado e tudo mais. Era ele que estava com Deus. Então vamos lá. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas. É natural que a gente encontra em toda a sociedade, em toda parte do mundo, pessoas que estão preocupadas. Aqui ele fala demasiadamente, ou seja, exageradamente, né? Muitas vezes a gente perde a paz interior por imaginar que não vai ter sucesso, que não vai dar certo, que não vamos concluir um empreendimento, uma proposta, um sonho, um objetivo da nossa vida. Só de pensar, né? E aí a gente já fica desestruturado, ansioso, nervoso, com medo, infeliz, totalmente desequilibrado. Então, por isso que ele está falando, numerosas pessoas demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. E hoje o que mais nós vemos é que, se deixássemos de lado a vontade de nos tornarmos evidentes, de alcançarmos a fama, porque a gente confunde fama e sucesso. Sucesso é encontrar Deus, fama é encontrar homens, né? Então, a ideia de ser famoso, como estão vendendo hoje em dia, a internet vende muito isso, essa ideia do famoso, nós vamos ver que muitos problemas sociais seriam resolvidos, porque nós criamos um sistema onde não pode ter 500 pessoas em determinados cargos, em determinados postos. Nós que criamos o sistema, o método, a forma. E de repente nós estamos vendo pessoas que deveriam estar focadas no bem da comunidade, da sociedade, brigando por exatamente esses cargos, esses postos, essas colocações. E chega a considerar essa guerra por cargos mais do que a finalidade do cargo. Qual a finalidade do cargo? Vamos supor que a finalidade daquele cargo é, sei lá, cuidar de uma determinada comunidade. Mas aqueles que estão brigando, na briga, até durante a briga, eles desconsideram exatamente a finalidade do cargo. Eles levam temor para a sociedade, levam mentiras para a sociedade, levam até desalentos para a sociedade, gerando uma sociedade completamente medrosa do que vai, incerta do que será o futuro, do que será esse futuro, independente de quem quer que ganhe. Esqueceram o bem da comunidade.
E nós estamos vendo, vamos ver isso aqui bastante, né? Estamos vendo pessoas que poderiam se somar juntas, às vezes aparentemente, porque tudo nós estamos de longe, não conhecemos ninguém. Tem as mesmas propostas, tem os mesmos ideais, mas a hora que chega o momento do cargo, que tem que definir quem vai, é que a gente vê quem é quem. É ali que a gente vê quem realmente quer o cargo e quem realmente quer o trabalho, porque todos nós não queremos só o trabalho, nós queremos a evidência, o cargo. Então, e é isso que eles estão falando, nós estamos demasiadamente, olha, isso aqui foi escrito há tanto tempo, parece que é hoje, e nós estamos vendo que já começa aí uma briga desleal, e aí começa uma guerra, e essa guerra não para mais. Um ofende o outro, machuca o outro, aí é uma hora do outro revidar, do outro machucar, e fica aquilo ali, eu falo que é uma brincadeira de criança, né? Onde cada hora um que machuca, um toma o brinquedo do outro, o outro quer o brinquedo, e aquilo ali. E acaba que tudo que precisa ser feito não é feito. Não é feito. Criam inimizades terríveis, criam problemas terríveis para a sociedade. A inimizade deles criam problemas terríveis para a sociedade. E as coisas vão andando assim. Bom, e aí ele diz assim, são justamente essas pessoas as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Eu falo sempre que se tiver um posto, não é bem a palavra, uma posição na sociedade, onde você colocar alguém ali que ele não tenha qualificação para ali estar, ele não só deixará de cumprir os deveres daquele posto, daquele cargo, daquela posição, mas ele vai defamar, ele vai destruir aquele posto. A tal ponto que se a humanidade pudesse pensar, não vai mais existir esse posto. Se pudéssemos mudar tudo na noite, podia. A gente está vendo instituições antigas, de nomes gigantes. Pessoas entraram lá e acabaram com as instituições. A credibilidade. E aí nós vamos vendo assim, não atire pérola aos porcos, porque eles vão pisotear tudo e não darão valor. Você vai pegar uma pessoa despreparada e dar a ela um posto, ela não vai fazer. E mais ainda, vamos supor que um cargo muito simples, vereador, uma coisa simples de política. Vamos colocar um cargo sem ser política, vamos colocar um cargo de pai, mãe. É o posto. Coloca lá alguém numa posição de pai, mas ele não está preparado. O que ele vai fazer? Ele não só vai ocupar o trabalho de pai, ou seja, não vai promover o benefício da paternidade à família, como também ele vai acabar desacreditando da paternidade. Os filhos já serão aqueles que não vão acreditar nos pais. E terão filhos, se tiverem, que também não vão acreditar. Ou seja, aquele cargo, aquela função, quando exercida por pessoas despreparadas, volto a dizer, ela não só perde o efeito, mas descredibiliza, destrói o posto que se ocupa. E é isso que ele está falando aqui, ó. São justamente essas pessoas que tanto quer evidência, que briga pela evidência, que tanto está preocupada, né, pelo seu sucesso particularista, essas são justamente as que menos se fixam na posição de destaque. Pode observar, quando convidada aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhe confere. A pessoa acaba. Imagina você pensando aqui, ó, eu queria ser presidente, né, gente? Ó, quem que não quer ser presidente quando pensa na bonança da coisa, né? Mas pensa, o presidente tem uma responsabilidade muito grande, principalmente com o seu povo, e que deveria ser apenas com o seu povo.
Mas vamos supor que eu coloco alguém despreparado, então, na Previdência, porque todo mundo gostaria de ser presidente, todos nós gostaríamos, mas vamos supor que eu não fosse preparado para ser presidente. Então, de imediato, assim, bem rápido, presidente é um posto cobiçado. Então, quem que não gostaria, né? Tá bom, então vamos lá, vamos colocar o Guto como presidente. Eita, agora vai começar. Eu não estou preparado para ser presidente, então o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é não cumprir o papel da presidência, porque eu não estou preparado. Mas eu vou fazer um monte de coisa que um presidente não deveria fazer, porque eu não estou preparado. Simplesmente assim, me colocaram ali, mas eu não estou preparado. Eu não vou dormir os 4 anos, eu vou acordar, vou viver minha vida, vou fazer um monte de coisas, coisas que um presidente não deveria fazer. Compreenderam? Então, mas estou no papel de presidente. Com essas coisas que vou fazendo, eu estou destruindo o nome presidente. E tudo que vier em função disso, tá certo? Eu vou destruir toda a função. O povo daquele que elegeu aquele presidente, a nação que elegeu aquele presidente, tudo. Eu não sei o que estou fazendo, eu não estava preparado para isso. E no final do mandato, se me deixarem ali, eu vou destruir cada vez mais de tal forma que esse nome que deveria ser respeitado, amado, visto como esperança, afinal de contas é o governador maior da nossa nação, é um nome visto com deboche, com menosprezo, ridicularizado, faz parte de canções, de vídeo, de música. E aí a gente vai vendo assim, não só o Guto não conseguiu cumprir a função de presidente, como ele destruiu o chamado título de presidente. Olha só. Então é isso que ele está falando aqui, ó, estragando. Eu não me elevei, cheguei lá num ponto onde eu estava, numa condição de que eu podia me elevar muito. Imagina um presidente, um político qualquer, um pai de família, o quanto de bondade ele não pode fazer, pelo poder que ele tem na mão, do posto que ele está assumido. Ele tem um posto, interessante, ele tem um posto que você poderia dizer para ele, olha, você foi eleito por um povo que precisa da esperança. A esperança de quê? De resolver os seus problemas. A esperança de um povo sofrido, que vive na dificuldade, na miséria. Então, você teve a condição, Deus te deu, e você não fez. Então ele não fez, não usou daquele instrumento que é o trabalho, a oportunidade para se elevar. Olha, ele não precisa nem ser médio, hein? Um presidente pode fazer mais do que Chico Xavier, Divaldo Franco junto, se quisesse. Só assinar a melhoria da saúde pública. Numa dessa, em 4 anos, ele teria alcançado um público na bondade de Divaldo Franco, Chico Xavier. Quem põe aí? De repente, por lado de cá, ele assinasse um decreto para o bem da educação. Outros milhares e milhares de pessoas. Todo o Brasil. Imagina nós no Brasil, não sei quantos milhões de pessoas são no Brasil, mas ele teria atingido essa camada de pessoas. Nenhuma religião atinge isso, nenhum líder religioso atingiria isso. O maior instrumento de bondade que Deus pode dar a um ser humano é o cargo político. No entanto, é como está falando aqui, é o que a gente vê. A falta de preparo para lá estar. A falta da noção do que possa ser feito. Né? De certa forma, a gente tem pena deles, tem dó. Porque às vezes somos nós que os colocamos, votando, elegendo, mas e depois nem cobrar sabemos, né? Então a gente fica um pouco assim, tá, eu tô aqui, mas vocês que me colocaram também, né? Então ambos têm culpa, o povo e o seu governante. Mas
ele vai exatamente isso, vai estragar desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. E basta isso acontecer e pronto, a gente vai entender por que, quando eu vejo hoje, se hoje alguém chegasse para mim, Guto, você quer ser o presidente do país, do Brasil? Eu diria, claro que não. Claro que não. Por quê? Porque o que eu vejo hoje, Deus me livre, se eu fizer 10% disso, eu prefiro que me matem, tá? Porque, não. Já não sou perfeito, tem muita coisa para evoluir, ainda fazer o que está sendo feito, pelo amor de Deus. Então, hoje, quando a gente analisa a vida das pessoas que tiveram grande possibilidade de fazer bondade no mundo, vamos colocar no Brasil então, mas o Brasil é parte do mundo, no mundo, uma grande parte do mundo, o Brasil não é pequeno, é um país muito grande, né? No mundo, a gente vai perceber assim, agora eu entendo quando os Espíritos falam para nós que é uma bênção, é misericórdia de Deus que eu não sou presidente, que eu não sou senador, que eu não sou deputado, que eu não sou isso, que eu não sou aquilo. Dos cargos que eu fiquei um dia, sonhei, por exemplo, almejando, presidente de uma empresa, chefe de um determinado negócio, e eu não fui. Hoje dá para a gente entender o que seria se eu tivesse sido. O que acontece com uma pessoa quando ela não está preparada para assumir um determinado posto. Seja pai de família, mãe de família, filho dentro de uma família, avô, avó, sogro, sogra, qualquer posição, porque a família é uma empresa e tem seus papéis. Se alguém dali não assumir o seu papel, está sobrecarregando o outro alguém, né? Para que aquilo, e se um interferir no papel do outro, está atrapalhando também o processo da empresa funcionar. É muito importante não entender isso, porque às vezes a gente fala, por que eu não tenho dinheiro? Por que não sou eu o dono do McDonald's? Por que não sou eu o presidente dos Estados Unidos? Por que não sou eu a rainha da Inglaterra? Simples. Olha o que já está lá, olha os absurdos que estão acontecendo, imagina você. Que absurdo não seria? Porque até na misericórdia e na bondade de Deus se mede isso, tá? E aí, continuando, quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedades os recursos materiais, sem dúvida. Mas aí é que está. Das pessoas que nasceram pobres, 1% sabe administrar a pobreza. Pronto, Augusto. Agora, como assim? Não é as pessoas que nasceram pobres as que sabem administrar a pobreza? Não, ele não falou assim, ó. Das pessoas que nascem pobres, tá certo? Ele não falou assim. Ele falou das pessoas que aprenderam a suportar a pobreza. É diferente, nascer pobre e aprender a suportar a pobreza. Qual é a diferença? Simples. Quando você vê uma pessoa pobre, detestando a pobreza, fazendo tudo para sair da pobreza, odiando a pobreza, esses são os que não sabem lidar com a pobreza. Quando é que eu sei que uma pessoa sabe lidar com a pobreza? Quando ela encontra paz, harmonia na pobreza. Sair ou não da pobreza não é sonho dela, não é prioridade dela de vida. É viver em paz, onde quer que ela viva, na pobreza ou na riqueza. Porque se ela só quer sair da pobreza e não busca paz espiritual, equilíbrio, ela vai ser o futuro rico, porque ela vai fazer de tudo para ganhar dinheiro, e vai ganhar dinheiro, porque nesse mundo é assim, e vai ganhar dinheiro, mas vai ser mais um rico em desequilíbrio, que dá um remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para viver, remédio para sorrir, e que vive ansioso.
sofrendo. Por quê? Porque ele não aprendeu a administrar a pobreza. Então, há uma diferença entre nascer pobre e administrar a pobreza. Daí, quando eu aprendo a administrar a pobreza, eu vivo a vida. Eu luto, eu trabalho, eu caso, eu procrio, eu caminho. E muitas vezes não tenho nem o que reclamar, só de agradecer das grandes oportunidades que Deus me dá. E este aprendeu a administrar a vida. É desse cara que ele está falando aqui. Quando tiver dinheiro, bem, poder, vai saber administrar. Porque ele vai administrar a abundância da mesma forma que ela administrou a escassez, com equilíbrio, com paz. Porque para ele a prioridade é paz de espírito, de consciência, é agir dentro da ética, da moralidade, é seguir o Cristo, ou o Buda, ou o Zoroastro, ou Confúcio, é seguir alguém acima dele. Então este é o cara que aprendeu, é a pessoa que aprendeu a administrar a escassez. Quem aprende a administrar a escassez, não importa se vai ser rica ou se vai ser pobre. O que importa para essa pessoa é que se ela vai ser uma pobre feliz, em paz, harmonicamente, ou uma pessoa rica harmonicamente, em paz e tranquila. É isso que para ela importa. E aí, quando a gente fala assim, às vezes é raro de você encontrar, mas tem sim pessoas que têm muito dinheiro e que vivem uma vida simples, sem ostentação, em todos os sentidos, sem ostentação, e auxiliando as outras pessoas. Se toca de ver as pessoas com necessidade, vai lá e ajuda. São o que nós chamamos as pessoas ricas de bem, de bom coração. Essas pessoas ricas de bom coração, quando você fala aquela pessoa rica de bom coração, de bem mesmo, geralmente são os pobres que sabem administrar a pobreza, que agora estão na riqueza. Eles continuam sendo o mesmo, bons na pobreza e bons na riqueza, materiais. E a verdade é tão verdade, antes de continuar de novo, que, por exemplo, uma pessoa pobre, e aí eu chego na casa dela, eu bato e dou para ela uma caixa de leite, com 12 litros de leite, aquela caixa que vem com 12 litros de leite. Ela pega aquela caixa, ela me agradece, e ela já pensa, eu vou dar para minha comadre, eu vou dar para o meu vizinho. Aí você segura a caixa e fala, mas você não tem leite, você vai dar um pouco, isso aqui vai dar para 12 dias, quantas crianças você tem? Ela fala assim, mas amanhã é outro dia. Olha a alegria, olha a paz, olha a fé, olha a certeza desta pessoa. E olha só, por que ela sabe administrar? Porque ela não é apegada à matéria. Se ela fosse apegada à matéria, sabe o que ela faria? Vou guardar meus 12, porque um dia vai faltar e eu tenho aqui de reserva. Quando eu me apego às coisas materiais, eu acredito piamente que a minha paz de consciência, minha alegria interior, meu equilíbrio está diretamente ligado a possuir alguma coisa, ou muitas coisas, ou muito de algumas coisas. Eu acredito. É por isso que eu não sou tão espiritualizado. Compreendeu? Então, por exemplo, se de repente ela pensar assim, olha, é melhor eu ficar com esses 12 litros de leite, porque pelo menos por 12 dias eu vou ter alegria, calma, tranquilidade no meu coração, ela acabou de fixar ao litro de leite a paz dela. Ela está dizendo a ela mesma que ela precisa de leite para ter paz. Compreendeu? Se ela falar, não, eu vou dividir, é porque ela já tem paz. O leite vai matar a fome do estômago, mas a sede, a fome do espírito, isso está morto. O leite não vai poder fazer para ela mais do que saciar a fome do corpo.
E é por isso que ela não ficou desequilibrada em esconder aquilo e não dividir aquilo, porque aquilo apenas mata a fome do corpo, como 1 milhão de outras coisas no mundo matam a fome do corpo enquanto estiver nesse mundo. Então, se amanhã ela não tiver leite, ela pode ser que ela tenha pão, pode ser que ela tenha uma outra coisa. Ela tem tanta fé em Deus, que é essa fé que lhe trouxe 12 litros de leite quando bateu na porta. Porque quando eu bati, vamos supor que alguém bateu na porta e deixou 12 litros, Deus que providenciou. E se ele providenciou isso, ele pode providenciar o que ele quiser. Compreenderam? Se ela tem, quando ela consegue enxergar dessa maneira, acabou. Você vai chegar. Agora a gente vai entender Chico Xavier. Chico Xavier recebe, cura a filha de um fazendeiro que estava com problemas obsessivos, e o fazendeiro lhe dá um relógio de ouro, tira do pulso e dá para ele, pesado, aquele relógio de ouro. Chico Xavier então guarda, e assim que aparece na mesma fila alguém que, acho que era uma mãe que precisava, estava sem ter o que comer, ele pega o relógio e dá para a mulher. Nós faríamos isso? De jeito nenhum. Já ia colocar no pulso, ia até experimentar, ia até perguntar, ia até tirar foto com o relógio. E se fosse dar o relógio, nós ia falar assim, ó, primeiro eu vou mandar vender, vou ver o preço, vou vender, vou pegar uma porcentagem para mim, né? E aí eu vou dar uma parte para quem precisa. O que Chico estava demonstrando para nós? Ele estava bem, ele está em paz com Deus. O coração dele estava tranquilo, a consciência dele tranquilo, ele era um homem feliz. Aquele relógio não ia fazê-lo mais ou menos feliz. Aquele homem quis dar para ele, ele encontrou uma oportunidade de pegar de quem tem e que não lhe serve, que é o relógio, e passar para quem precisa. Chico Xavier mostrava que ele era o homem mais rico que nós conhecemos. Porque nós somos os mais miseráveis que temos notícia. Imaginem que tudo quanto é dinheiro que passar pela nossa mão hoje, eu duvido que nós não tiraríamos um pouquinho para nós. Esse pouquinho que a gente tirar significa o quanto miserável nós ainda acreditamos que precisamos disso para termos dignidade, alegria, paz, harmonia. Porque Chico passava mais de 1,5 milhão por ele que assinava as doações, e ele não pegava 1 centavo e conseguia viver da sua aposentadoria. O que tinha na cabeça de um homem para conseguir viver assim? Para vencer a tentação? Simples. Ele não enxergava no dinheiro nenhum instrumento que lhe desse algo a mais do que ele já possuía, de paz, de harmonia, equilíbrio. Nós ainda estamos trocando tudo deste mundo que a gente pode para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, sucesso, fama. A gente está deixando tudo de lado por dinheiro. Ele nem pegar no dinheiro que caía na mão dele. Então, nós estamos entendendo a diferença entre uma pessoa que merece ter porque sabe gerenciar e a outra que não merece ter. Aquele que merece ter, ele não faz nada, o dinheiro chega para ele. Certa vez um senhor deixou um Fusca 0 km na porta da casa de Chico Xavier. Bateu, ele não atendeu, quem recebeu foi até uma pessoa, deixou a chave e falou: isso aí é pro seu Chico. O que ele fez? Mandou vender o Fusca. Se fosse nós, o que nós íamos fazer? No mínimo nós ia dar uma volta no carro, não é verdade? Tirar foto do carro. E se vendêssemos, íamos avaliar, vender pelo bom preço e pegar uma partezinha para nós. E quando não fazemos isso? E quando não trocamos todas as coisas do Cristo pelas coisas materiais, por um bom emprego,
por uma ocupação, por um passeio, por uma viagem. Quantos de nós não vendemos, né, nossos momentos de obrigações apenas para desfrutar da miserabilidade dos momentos de alegria da terra? Como somos miseráveis! Nós somos ainda muito miseráveis. A nossa mente é miserável. Nós somos tão miseráveis que eu tô aqui, né, fazendo para vocês aqui. De repente, eu sei lá, não tem o cartão Visa lá? O cartão Visa que tem uns prêmios aí. E aí, de repente, eu olho no meu negócio lá, fui sorteado o cartão Visa. A viagem vai cair no sábado. Que hora que vai ser o voo? 14 horas da tarde. Vai para onde? Sei lá, vai para a França, Europa, não sei para onde que eles estão mandando o prêmio agora. O que veio na minha cabeça? Larga a reforma índia. Vamos para a Europa. Como eu sou miserável. Como eu sou miserável. Estou falando. Por quê? Porque eu realmente acreditei. Se eu fosse rico, sabe o que eu diria? Europa. Não é isso que um rico faz? Itália. Estados Unidos. Estados Unidos. Quero algo melhor. Quanto mais rico você for, nem a Terra vai te satisfazer. Só uma proposta para ir para Marte. Aí, opa! Ir para Marte. Conhecer Marte. E vir aqui às 14 horas. Porque a riqueza é a espiritual. Que domina a pessoa, não é a riqueza material. Você pode ter dinheiro que for e viver como um mendigo, caçando oportunidades para viajar, para passear, para isso, para vestir roupa, ainda vive da miséria daquilo que deteriora, que estraga, que alguém viu e não tem mais valor. Mas quando você conhecer a verdadeira riqueza, é aquela que faz você dormir numa barraca sem nada, sem piso, banheiro fora e bem, tranquilo. E quando te oferecerem viagens, mansões, casa, carro, fama, sucesso, glória, você dizer não. Porque aqui eu tenho paz, alegria, harmonia e equilíbrio. Se eu sair daqui, eu nem mais dormir vou conseguir à noite. É muito difícil ouvir isso. Muito complicado pra gente. Mas essa é a realidade. E aí, continuando a leitura. Por esta razão, um tesouro amontoado. Ele está explicando por isso. Porque como a gente não sabe viver em equilíbrio, em paz, em harmonia, não sabe viver com as oportunidades grandes da vida, em posições de destaque, de poder da vida. E isso acaba prejudicando não só a gente, a nossa evolução espiritual, como também a evolução espiritual de outros, dependendo do poder que eu tenho. E ele está dizendo, por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou, quem não fez por merecer, quem não suou, heranças, são tesouros amontoados, heranças, prêmios, essas coisas todas, para quem não trabalhou em sua posse, é muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. Compreenderam? Então, a herança é o que nós mais estamos vendo todos os dias. Morre um pai, o dono de uma propriedade, de uma grande quantidade de fortuna. O que acontece com os herdeiros? Briga geral. Até que aquela fortuna seja distribuída, ninguém se sente injustiçado. Isso a gente vê demais o tempo todo. E quanto mais dinheiro tem, mais briga vai dar depois para os herdeiros. É o que mais. Por que que eles brigam? Se alguém me perguntasse, Guto, por que tem tanta briga nos herdeiros? Será que não é possível? Será que um dia nós vamos assistir a humanidade onde a
a distribuição da herança vai ser uma festa de alegria e de harmonia, eu digo, toda herança traz um peso de dividir aos herdeiros o que eles não trabalharam para ter, o que eles não fazem por merecer, o que não é deles diretamente. Eu sei que a lei garante que seja deles, porque veio dos pais, mas legitimamente pelo trabalho, não é. Raros, né, casos em que às vezes o filho também trabalhou para dar continuidade da empresa do pai, começou cedo, apoiou o pai, ajudou o pai, mas grande parte das vezes não. Então o que vai acontecer com aquele dinheiro, aquele montante de dinheiro ou propriedade, seja o que for, que vai ser transmitido aos herdeiros que não estão preparados para receber? Primeira, causa de crime. Se um ganha mais que o outro, vão brigar até um matar o outro. Separatividade. Aquele que ganha mais vai se sentir melhor que os outros. Perturbação. Aí nunca mais vai haver alegria e harmonia na família depois das heranças. É difícil a gente ver os casos. Enquanto o pai e a mãe, os dois, estiverem vivos, você consegue uma certa harmonia na família com os filhos. Mas depois da morte ou de um ou de outro, aí você vai começar a conhecer a família. Você começa a conhecer a família a partir do falecimento de um. Pode ser da mãe ou pode ser do pai. Agora você já vai começar a ver. Porque é ali que gera o saldo da ambição de alguns e as brigas que vão acontecer. E se morrer os dois, então, aí você vai ver completa desassociação, às vezes, da família. E aí eles estão dizendo assim, para quem não trabalhou. E aqui existe uma coisa muito importante que, por muito tempo, as pessoas não entendem, por exemplo. Aqui, mais uma vez, Emmanuel frisa a frase de que, por essa razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. A ideia de que nós temos que, se nós pegássemos o Brasil, juntássemos todo o dinheiro das pessoas e dividíssemos pelo número da população igual, isso traria um povo feliz, um povo equilibrado, uma justiça. Mais uma vez, os Espíritos nos advertem sobre isso lá no Livro dos Espíritos, e aqui Emmanuel torna a advertir que isso não seria um caminho, seria causa de crime, separatividade e perturbação. Dar às pessoas que não trabalharam para ter, dar a elas o que elas não fizeram por merecer, é dar a elas desequilíbrio. Mais uma vez, você está obrigando a pessoa a se comportar com algo que ela não assumiu compromisso, não está preparada para aquilo. E nós temos que ter essa lucidez na nossa cabeça, porque senão nós podemos estar estragando e destruindo a vida de uma pessoa. Lembra que nós falamos do cargo? Se eu der um cargo para uma pessoa que não está preparada, ele acaba com o cargo, com a vida dele e dos outros. Se eu pegar um dinheiro e der para uma pessoa despreparada, ela acaba com a vida dela, com o dinheiro e às vezes até com outras pessoas. E nós não podemos fazer isso. Sempre haverá no mundo esse desequilíbrio. Pobres, ricos, classe média, baixa, alta. Isso faz parte. E por mais que a gente tente equilibrar isso com distribuição de renda, e leva-se um tempo e tudo vai ser desequilibrado, porque é a lei natural. Eu dou partes iguais para todo mundo, mas cada um de nós temos uma capacidade intelectual, criatividade e força de trabalho. Logo depois de um certo tempo, aquele mais criativo, aquele que tem mais força de trabalho, aquele mais inteligente, vai começar a ganhar mais dinheiro. E esse dinheiro vai vir de onde?
daqueles que não trabalham, que não têm tanta criatividade e não têm tanta inteligência. Então, logo, passado um tempo, já está desarmônico a balança novamente. Vai haver logo os que têm mais e os que têm menos. E quem sustentou os que têm mais? Os que não tinham capacidade, a mesma inteligência, a mesma força de trabalho, Isso é natural, é da natureza. E nós não temos como interferir nesse processo. Tá certo? Não tem como interferir. Porque não é a falta do dinheiro que gera o desequilíbrio da nossa balança. Uns mais pobres que os outros. Não é. É a incapacidade que muitos de nós temos de lidar com o dinheiro. Daí nós estamos vendo que muitas pessoas ganharam na loteria. Procure saber, aqueles que ganharam na loteria, se são hoje os grandes empresários do mundo. Não. Procura saber os grandes atores, músicos, que ganharam rios de dinheiros com a música, com o cinema, com a televisão. Onde estão hoje? Então, essa diferença entre pobre e rico não vem da nossa chamada exploração. Vem da chamada desigualdade que ocorre quando seres com dons e capacidades diferentes atuam. Nunca vai deixar de haver trabalhos, profissões mais valorizadas que as outras, menos valorizadas que as outras. Então, essa ideia de tentar igualar o poder econômico de uma população já foi cair por terra há muitos e muitos anos. É impossível. Olha, isso é muito fácil da gente concluir racionalmente. Eu tenho um filho, eu casei e tenho 5 filhos. Eu pego a minha renda, eu pego o meu patrimônio, todo o meu dinheiro e divido em 5 filhos. Sento e espero. Daqui 10 anos eu vou pesquisar a vida financeira deles. Um vai estar pobre, outro vai estar rico, outro vai estar mais ou menos. Faço de novo isso. Pego, chamo os 5 filhos e falo, agora já não tem mais nada porque eu já doei entre vocês, né? Pego o que está rico, o que está médio, o que não tem nada, tudo que tem e divido de novo em 5 filhos. Beleza? Beleza? Dou mais 10 anos e tudo está de novo. O pobre está pobre, o médio está médio e o rico está rico. Por quê? Lei natural. Lei natural. Exatamente isso. Aquele ali trabalha, é inteligente, é esperto, sabe lidar com o dinheiro, sabe fazer a coisa acontecer. O médio está aprendendo e o preguiçoso está esperando a próxima divisão novamente. O pai de bom coração que vai pegar o dinheiro do rico que trabalhou e vai dar para ele gastar tudo de novo. Entenderam? Agora também você vai ver outras coisas. Que um estudou, que outro mais ou menos, e que aquele não quis nem estudar. Então, essa ideia de querer dividir coisas iguais com a pretensão de se fazer justiça não funciona, nunca funcionou e nunca funcionará. Estou fazendo um paralelo com a parábola dos talentos, exatamente isso. É importante nós entendermos isso, porque é isso que ele está explicando, que por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. E sempre será. E sempre será assim. Não tem como. Eu, às vezes, quer ver uma coisa muito comum que a gente vai ver? Às vezes, um povo, né? Sei lá, um determinado país, e que aquele governante e grande parte da população tinha uma consciência muito grande, então eles enriqueceram mesmo aquele país. Chegou a ponto de estar num estado de uma escola pública maravilhosa, a educação está maravilhosa, a saúde está maravilhosa, está tudo bem.
Mas quando você entra vamos colocar um país aqui, Suíça. A Suíça é conhecida um dos países de primeiro mundo. E muitos de nós, até eu mesmo acreditava, até um tempinho atrás, que não existia pobreza. Não existe um país no mundo que não exista favela, pobreza e miséria. Pode dar o nome que você quiser. Pode dar. Aí o meu vai falar assim, mas a favela da Suíça não é a favela aqui da Rocinha. Não é. Não é. Tá certo? Não é mesmo. Tem um padrão melhorzinho. Tá certo? Porque lá tudo existe em tudo, mas em camadas diferenciadas. Mas é também porque não tem um brasileiro lá. Tem um suíço. O que eu quero dizer? Eu tenho um povo que mesmo preparado para ter uma qualidade de vida, há uma parte dessa população que não está preparada. E essa parte da população é que vai mostrar o lado que a gente não quer ver. Mas nem tudo é flor, nem tudo é sofrimento. Todos têm oportunidade, mas nem todos desfrutam da mesma oportunidade igualmente. Não tem como, não tem. Então em toda cidade haverá o pobre e o rico. E por que nós estamos falando sobre a pobreza, a riqueza, né? Aqui está falando dos êxitos e os insucessos. É porque nós trazemos isso, que toda pobreza, toda escassez, toda dificuldade é uma punição. É o resultado de algo que está errado. E todo sucesso, fama, glória, poder, dinheiro e tal, é tudo bênção, tudo isso aí é bênção. É que eu estou no caminho certo, é sinal de algo que está bom. Trazemos conosco isso. Então, os espíritos estão levantando o assunto para mostrar para nós que está errada essa visão, a maneira como a gente enxerga a pobreza e a riqueza. Como a gente aprendeu está errado, né? E que está tão errado que é exatamente isso que está gerando no nosso mundo. Ao invés de eu aprender a entender a riqueza e a pobreza, eu instigo as pessoas pobres a saírem da pobreza, custe o que custar. Como se aquilo fosse uma eterna punição, onde elas se encontram. Mesmo sem pensar em que qualidade de vida elas vão ter na riqueza. Então, ela era um trabalhador que pegava ônibus 4 horas da manhã, ia trabalhar e só voltava 11 horas da noite, quer dizer, dormia muito pouco. Eu fico falando para essa pessoa que não é possível, isso aí ela está castigada, ela tem coisa, é do diabo, é trabalho é feito para ela, é isso, aquilo. A ponto que ela tem que ter, ela vai atrás do dinheiro e vai se tornar uma pessoa da classe média. Ela não vai mais levantar 4 horas da manhã, não vai mais voltar meia-noite, mas agora ela não dorme. A ansiedade dela é tão grande que ela tem que tomar remédio para dormir. Caiu em depressão, tentou suicídio, está bebendo demais para suportar a pressão. Só que agora ela fala assim, minha vida melhorou, porque é assim que falaram para mim, que a minha vida, quando se tornasse classe média, era melhor. Mas e quando você era pobre, você tomava antidepressivo? Não. Remédio de depressão? Não. Você dormia bem? Dormia. Guto, eu chegava meia-noite em casa, dormia, acordava no outro dia, 4 horas da manhã e ia trabalhar. Então parece que quando você subiu de padrão de vida, você caiu de qualidade de vida? É isso mesmo. E é isso que nós estamos implantando na cabeça de nossos filhos. Que o mais importante é o status social, financeiro dele, do que a qualidade de vida dele. É isso que a lição está tratando aqui. Então, vamos continuando. Pais trabalhadores e honestos formarão filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva. Então, os pais, já cabe aos pais, né, ir mostrando ao filho que o principal é ele ter paz, equilíbrio, tranquilidade na vida dele. Não é o quanto ele ganha,
nem o quanto ele vai ganhar, mas se ele está bem, em paz com ele. E que, se a vida te disser, quando ele estiver em paz, não, ainda não, e agora não, ou seja, passar necessidades, que ele não entenda que as necessidades é porque Deus está punindo, ou o diabo está perseguindo, que é um trabalho de magia ou de feitiçaria, que é, enfim, não. É que ele precisa aprender a administrar a pobreza. Estar pobre não significa morrer pobre. E nem estar rico não significa morrer rico. Eu posso estar rico e amanhã nascer pobre e acordar pobre, falir. Eu posso estar pobre e amanhã acordar rico. O mais importante dele não é se preocupar somente com o futuro, mas com a qualidade de vida que ele tem no presente, para que ele não troque uma coisa pela outra. Ele pode, senão, ele se sentindo diminuído, perseguido, punido, ele pode trocar status social por qualidade de vida por status social. E vai ser mais um a frequentar consultórios médicos. Então, nós não queremos mais hoje uma sociedade que precisa viver com plano de saúde. Nós queremos uma sociedade que não precise mais de médico. E para deixar na mão do médico aquilo que nós não podemos fazer. E para nós cuidarmos de uma parte da nossa vida que nós podemos fazer, ser médico. Da nossa alimentação, do nosso repouso, da escolha da vida que nós queremos, das nossas próprias escolhas. Então, isso foi até o médico falando, tá? Um pedido dele, que depois que ele se formou em medicina, ele foi pegar os casos no consultório. A maioria dos casos que ele pega, 90%, não depende dele. Depende do doente que escolheu uma vida. E aquela vida que ele escolheu está lhe dando aquela qualidade de vida. Ele vai tratar daquilo, mas não vai curar. Na verdade, aquela pessoa nem precisava dele se assumisse o compromisso com a vida dela. Nem precisaria estar no consultório. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva. Porque desde pequeno você já vai ensinando a criança que ela não está isolada, ela não é sozinha, ela não pode, ela está em casa, que ela precisa ajudar os irmãos. O homem, é filho homem, você tem que cuidar das mulheres, ajudar as meninas, se preocupa, mulher, porque pai e mãe vai morrer e vocês ficarão no mundo, né? Não é em torno de nós, dos pais, que vocês têm que ficar, é em torno entre vocês. Quanto mais amizade vocês tiverem, mais equipes vocês formarem, mais um ajudar o outro, melhor para vocês quando nós partirmos. Porque nós já estamos indo, cada um, e eles têm que entender isso. Muitas vezes o filho fica em torno dos pais, os pais morrem, não tem amizade entre os filhos, não criou laços, que era em torno dos pais. Então, por exemplo, tem um churrasco onde o pai estava lá, a mãe estava lá, mas um dia o pai e a mãe morrem e não tem mais churrasco, porque os filhos não faziam churrasco. Então os pais começam a tratar isso, desmamar, né, que a gente fala, vai desmamando os filhos, né, porque um não faz um churrasco na casa do outro e convida entre vocês. Essa aqui nós chamamos de cooperação afetiva. E esforço próprio, mentalidade de esforço próprio não fica dependendo muito da gente, de nós, de mim, vai se tornando mais independente, e cooperando afetivamente para a equipe. Hoje, se nós tivéssemos trabalhado isso desde o começo, se fôssemos trabalhado isso, pouco haveria essa ideia de que muitos dizem, o Natal de casa era maravilhoso, até meu pai e minha mãe morrer, até minha avó morrer, meu avô morrer, até fulano. Sempre a família comete um erro de ficar em torno de alguém. Esse alguém morre. A estrutura de relação dos descendentes não se sustenta por si só. Por isso morrem. Então construa a relação dos descendentes
E se partirem, partiu. Não estarão mais ali presentes, mas continuará tudo igual. E ensina os filhos, e os filhos, os filhos, e os filhos, e os filhos. Hoje nós estamos tendo cada vez mais a família que, às vezes, o primo não conhece a prima, o tio não conhece o sobrinho, e assim sucessivamente. Estão desfazendo os laços e não formando. Mas tudo ainda continua interligado a alguém. Porque aquele que está interligado não percebe isso. Por exemplo, bem claro aqui, ó. Ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão os descendentes a inutilidade e a preguiça. Eu tenho 4 filhos. Eles brigaram, foram numa festa, sei lá, eles foram num lugar e brigaram. Agora, no aniversário do Antônio, o Pedro não vai. No aniversário do Pedro, o Antônio não vai. Mas o Pedro e o Antônio me convidam, porque eu sou o pai. Então eu vou no aniversário do Pedro e eu vou no aniversário do Antônio. Mas eu finjo que os dois não estão brigados. Procuro até não tocar no assunto. Nem com o Pedro. De vez em quando eu toco. Pedro, por que você está brigado com o Antônio? Ah, papai. Tá bom. Antônio, por que você está brigado com o Pedro? Ah, E aí eu continuo fingindo. Eu levo a coisa. Essa família vai acabar assim que eu morrer. Porque eles estão ligados a mim. E eu não estou fazendo nenhum trabalho de ligá-los novamente. Chamo os dois e digo: vocês dois, quando eu morrer, vão continuar brigados? Eu não quero isso. E se eu sou o pai, eu quero agora que você convide fulano convide você, e nós vamos frequentar ao mesmo local. Porque se vocês estão fazendo a gente chama de política familiar, entendeu? Enquanto eu estou eleito pelos meus filhos, então eu vou no aniversário de todos, como o bolo de todo mundo, mas ninguém está completamente nos seus aniversários. Os pais fazem vista grossa e esquecem que essa política vai destruir a família assim que eu morrer. Hora que eu morrer, já no velório já não vai haver um junto com o outro para me enterrar. Porque enquanto eu estava vivo, eles estavam brigados, eu fingi que eles não estavam vendo. Eles estavam me tratando bem, o que importa é o que eles fazem por mim. Agora o que eles fazem entre eles eu não quero saber. Só que acabou a família. Porque o único que podia unir a família eram os pais. E os pais dos pais, e os pais dos pais. Então nós carregamos também essa responsabilidade. Não. Na minha família eu não quero ninguém brigado. Antônio e fulano, em casa, quero conversar com os dois frente a frente. Ou eu sou ou eu não sou o pai, a mãe da família. Eu não quero que vocês finjam e depois que eu morrer, vocês vão dizer: ah, agora que não vai ter mais união, porque a gente só ia na festa porque era meu pai, minha mãe. Não posso. E aqui ele diz assim, Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. Então aqui, ó, Paulo de Tarso está mostrando, olha, valoriza a pobreza, a dificuldade, tanto quanto você valoriza a riqueza. Quando você valorizar a pobreza, gente, valorizar a pobreza não é desejar ser pobre. Valorizar a riqueza não é desejar ser rico. Valorizar é saber conscientemente que tem uma função, um ensinamento, um propósito benéfico à pobreza e à riqueza. E que pelo fato de eu não estar na condição, por exemplo, de riqueza e sim de pobreza, eu não estou sendo punido, eu estou sendo beneficiado por um dos caminhos de aprendizado, a pobreza. Como alguém pode estar sendo beneficiado pelo outro caminho, a riqueza. Os dois são igualmente importantes. E não uns é melhor que o outro. Deram-nos essa ideia de que
a riqueza é melhor. Não é melhor. Daí nós temos inúmeros exemplos que muitas tragédias ocorreram em famílias de muita riqueza, como também ocorrem tragédias na família de pobreza. E que não existe uma só doença que só dê no pobre ou só dê no rico. Não existe um só problema familiar que só dê na família rica ou na família pobre. Não existe... Quando nós vemos os problemas do mundo, nós vamos ver que eles não escolhem o ambiente que frequentam, se é um ambiente rico ou se é um ambiente pobre. Do mundo humano, porque tem os problemas do mundo criados pelos seres humanos, não, o mundo humano. Por exemplo, depressão, ansiedade, ódio, raiva, orgulho, inveja, medo, doenças em gerais, nunca escolheram palco nenhum. Então, Paulo de Tarso aqui está chamando a atenção, mostrando para nós assim, ó, cristão, se você hoje está numa condição não afortunada, você está numa condição da pobreza, considerada por nós na pobreza, não fica pensando que você está na condição de pobreza porque o diabo te perseguiu, porque Deus está te punindo. Fica pensando que se você entender a mensagem da pobreza, o porquê você está vivendo na pobreza, o que você tem que aprender com a pobreza e conseguir encontrar o equilíbrio e paz na condição de pobreza, você acabou de vencer a pobreza. Provavelmente não precisará mais dela. A lição está dada. Ao invés de você se revoltar, se vender, fazer qualquer coisa para sair dela, perder até a tua própria índole. Certo? Então, há limites. O rico. Se você está hoje numa família bastarda, também não se revolta. Porque, você vai falar, mas vai revoltar do que ele é rico? Ué, porque ele tem tanto dinheiro que ele não pode ter o direito de ter um amigo sincero. Tá certo? Um amigo sincero. Como que ele sabe que aquele que está do lado dele não está de olho no dinheiro dele, no poder dele, ou realmente gosta dele? Então ele nunca vai ter a certeza de quem está do lado dele. É difícil, imagina, é difícil viver assim. Se é pai, se os filhos estão do lado esperando a fortuna. Que mais? Se a facilidade que ele tem na vida, porque a dificuldade para o rico é saber quem ele é, porque todo mundo diz o que ele não é, para puxar o saco. Então, acho que o rico, ele fica buscando saber o que pensam sobre ele verdadeiramente. É um sonho de um rico. Uma vez conversando com um espírito rico, e ele foi rico, e ele disse que ele morreu, ele passou pela vida dele, ele sempre nasceu numa família rica, nunca faltou nada para ele, e morreu numa família rica. Não morreu pobre, ganhou muito dinheiro. Mas a vida inteira ele sentiu só, porque ele nunca conseguiu sentir uma amizade, sentir um amor por ele e não pelas coisas que ele tinha. E nunca conseguiu ouvir uma verdade sobre ele. Para dizer a verdade, como ele era uma pessoa de posição social, então ele era sempre tratado com respeito. E a bendita, ele fala assim, o bendito pronome de respeito já descaracterizava a verdade que iriam falar sobre mim. Por exemplo, Doutor Augusto. Ele queria ouvir alguém dizer assim, Guto, deixa de ser egoísta. Guto, parece ser invejoso. Não fica com ciúme. Nunca. Ele ouviu uma crítica. E ele falava assim, eu forcei várias vezes. E por várias vezes as pessoas fingiam que não viam o que eu estava fazendo e davam um elogio. Pela fortuna que eu tinha. Então, eu morri numa solidão, numa escassez de ouvir quem sou eu, quem era eu, onde eu estava errado. Porque todo mundo aplaudia tudo que eu fazia.
é para a gente ver que existe sim dificuldade em ser rico. E muita dificuldade. Então, vamos sim entender, aprender com a pobreza e com a riqueza e respeitar a pobreza e a riqueza e considerar que nenhum é melhor que o outro. Ambos, os dois são apenas caminhos, escolhas que Deus se utiliza para nos ensinar. Simplesmente isso. O êxito, continuando, e o último parágrafo, e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. Tá vendo? Duas taças. Cada um tem um elemento diverso, mas o propósito é a finalidade sublime. Então, tá ótimo. Tá tudo certo. Em uma vida você pode vir beber da pobreza. Em outra você vai beber da riqueza. Só isso. Sem revolta. Sem aquela... eu vou fazer tudo para sair disso, para lutar por isso. E às vezes a gente falava assim, né? Uma pessoa falava assim, não, eu vou... isso e aquilo, você vai ver. Vou ganhar muito dinheiro. E brincando a gente falava, mas você não veio para ganhar dinheiro. A pessoa ficava assim meio, como assim não vim para ganhar dinheiro? Não, você não veio. Eu vou mentir, você não tem esse plano de ganhar dinheiro. O que significa? Significa que você pode trabalhar, não vai ganhar dinheiro. Você vai viver bem, mas não vai ganhar dinheiro. Algumas pessoas pensam que isso é impossível. Se eu quiser, eu ganho. Não, ganha de outra forma. De uma forma não combinada. Qual é a forma não combinada? Você não falou que você ia nascer e fazer pacto com as trevas, digamos assim. Aí é outra forma. As trevas estão aí para quebrar qualquer pacto e favorecer qualquer rebeldia. Rebeldia, pactos, isso se faz. Isso não é o previsto. O previsto é tudo aquilo que é dentro da lei. É isso que você fez dentro da lei. E foi as promessas que você fez dentro da lei de Deus que te fez dar a oportunidade de reencarnar. Agora, o que você faz depois de reencarnado, aí é a sua escolha. Então, existem os limites. Por quê? Porque às vezes a pessoa desencuca com aquilo, pensando assim, tudo que eu faço não dá certo, tudo que eu faço... Será, Guto, que não é magia? Não, é que você não veio para ganhar dinheiro. Como assim? Você acha que eu não sou inteligente? Não, você é inteligente. Você acha que eu não sou capaz? É capaz. Então por que eu não ganho dinheiro? Porque alguém é mais capaz de ser mais inteligente que você. Pronto, é a única forma que você tem para explicar. Porque se não está nela, no caminho dela, no destino, não vai. É como doença. Guto, meu filho só vive doente, só vive no hospital. Eu nunca fui no hospital. Você não veio com karma de... nós temos resgates, que é resgate de saúde espiritual. Tem pessoas que só vivem obsediadas. Problemas espirituais. Saúde física. Pessoas que nunca viram a luz do sol, já nasceram desde a maternidade na incubadora. Até hoje respiram em balão. Pessoas espiritual, material, financeiro. Gente, tem pessoa que vai trabalhar a sol e vai pagar a água e a luz. E olhe lá. E tem pessoa que nunca vai ter trabalhado na vida e vai viver horrores gastando dinheiro sem parar. Vai ter pessoas, relacionamento, que vai lutar em todos os seus relacionamentos. Vai fazer curso de tudo, vai se formar até em psicologia e não vai dar certo nos relacionamentos. E outras, que é uma tranqueira que faz todo mundo sofrer, tem 500 chorando na fila para entrar no relacionamento com ele. Tem a profissão. Tem pessoas que vão lutar para tirar um diploma. Lutar. Não, quando você estiver muito obstinado numa coisa, lutando, e você está fazendo tudo certo dentro da sua visão, já buscou orientação, já está tudo certo, e as coisas é assim, é porque elas são para ser assim. É como se elas tivessem que ser assim, porque elas têm que te ensinar algo. Você precisa aprender algo com aquela situação. E não é, o que você não precisa aprender é como sair dela, mas é como viver com ela. É igual doença.
Às vezes você tem uma doença que nunca te faltou médico, tecnologia e dinheiro para curar a doença, mas não cura a doença. Quer dizer que você precisa aprender a viver com qualidade de vida com a doença e não sarar a doença. Tudo na vida, nós viemos com testes na nossa vida, em tudo, em todas as áreas. Algumas áreas, nós temos mais testes e outras mais tranquilidade, normalmente é assim. Então tem áreas da nossa vida que a gente quase não tem problema nela, quando tem uma vez ou outra, e tem áreas que você acorda e dorme lutando dentro dela e não consegue equilibrá-la, nem um dia. Quando você dá um dia de paz, no outro dia que vou voltar a ter orado tudo de novo. Igual a profissão também. Tem pessoas que elas vieram com a facilidade de ter diplomas. E elas estudam e tem um monte de diploma. E outras, não está nela. Ela não gosta, não se identifica com o processo e tudo mais. E quando entra, parece que não desenvolve aquilo dentro dela. Calma, eu sou burro? Não. Por que eu não me formo? Por que eu não consigo ter... Calma. Né? Primeiro é entender o seguinte. Quando que eu sei que esse é um sinal? É quando a pessoa quer aquilo e não consegue. É o sinal de que ela está sendo tolhida por uma força maior, geralmente benéfica para ela. Porque, não estou falando do preguiçoso. O preguiçoso é fácil saber. Por que você não tem um diploma? Porque não quer estudar, tem que ir lá na faculdade, né? Ah, não, isso é preguiçoso. Isso aí não tem nada de missão. Ah, não, ele veio com a missão de não ter diploma. Não, isso é preguiçoso mesmo. O outro não, eu fiz de tudo, eu luto, eu consegui me formar, mas olha, Guto, para entrar as coisas na minha cabeça não foi fácil. E hoje quando eu penso, vou fazer um outro curso, pelo amor de Deus, é muito sofrimento para mim. É importante eu entender os meus sonhos e a vida está conversando comigo o tempo todo, porque eu nunca estou só. Eu tenho uma programação, dentro dessa programação eu consigo perceber que algumas coisas são mais fáceis, outras são mais difíceis. Esses sinais, eles são enviados implicitamente, eu tenho que fazer essa leitura. Porque realmente, eu posso estar gastando muita energia numa direção, numa área, que realmente eu vim com ela para fazer alguns acertos. Então eu não deveria estar gastando tanta energia em eliminar aquele problema, mas sim compreender o problema e conviver bem com o problema. Fácil para entender isso é a saúde. Relacionamento também. Às vezes um casal casou, mas lá num determinado momento ou começou a haver uma divergência, né, entre o casal. E aí, lógico, inicialmente nós vivemos uma sociedade que para casar já é difícil, para separar é qualquer problema. Então, olhou torto, vamos separar. E aí, às vezes, aquele casamento vai ser difícil, vai ser duro, é difícil. Os dois têm uma personalidade um pouco difícil. Então, eles vão criar sempre uma dificuldade para o outro. Aí essa pessoa fala, não, eu vou separar porque eu arranjo uma pessoa e vou ser feliz. Não vai, não vai, nem isso aqui vai também. Pode, e já aconteceu, de ele conseguir, ou ela conseguir uma vida mais feliz, mas não vai ser mais, uma vida mais leve, uma pessoa mais leve, mas não vai ser mais feliz. Porque fica uma coisa na consciência culpando, como se eu tivesse largado da faculdade no dia da prova. Sabe? Deixa eu explicar assim, eu vou fazer lá uma faculdade, aí eu tô lá, tô estudando, chega no dia da prova, a hora que eu leio as questões, eu falo, sabe uma coisa, eu não vou estudar não. Aí o professor fala, eu vou levantar. Você vai levantar, vai largar a prova, você vai reprovar. Não, eu não quero mais estudar. Isso é papo, eu estou só falando daqui. Eu nunca mais vou esquecer o dia que eu li aquela questão e era difícil. Por que eu não fui teimoso para estudar ela, voltar lá, sentar, responder e tirar meu diploma? Às vezes a gente abandona a caminhada, sim, abandona. Por quê? Porque é uma opção nossa, né? E às vezes a gente fala, larga a mão, deixa isso aí para lá. Mas aí eu vou vendo... aquilo não sai da minha cabeça, porque o que eu abandono é me cobrado. Me é cobrado o tempo todo, me é cobrado o tempo todo, me é cobrado o tempo todo, me é cobrado o tempo todo. Fica uma ligação muito forte. E às vezes, muitas vezes, não consegue ser mais feliz.
E não é por falta de oportunidade. Às vezes tem oportunidade. E alguém vai falar assim, pelo amor de Deus, você vai voltar naquele casamento que você sofria? Agora, olha a alegria que você tem. Aí você fala assim, mas eu não sou feliz. Mas como? Você vai querer falar que você é mais feliz naquela... Não, eu não era mais feliz lá. Mas lá eu tinha consciência tranquila. Vocês entenderam? Consciência tranquila e felicidade. Felicidade é algo muito difícil na Terra, mas consciência tranquila é algo mais simples. Então todo o caminho que eu vou decidir, eu tenho que perceber se eu vou conseguir dormir mais com o caminho que eu escolhi. É por isso que a gente nunca pode dizer a uma pessoa qual é o caminho que ela tem que seguir. Um casal, uma dificuldade, uma briga, separa, não faça isso, não fala. Quem tem que decidir são eles. Você vai dar toda a sustentação psicológica, religiosa, para que o casal decida o que é mais tranquilo na consciência dele. Porque se eles tomar uma atitude, ele paralisa um processo para começar outro. E como ele ficou vinculado, não terminou, ele vai morrer como se ele estivesse devendo. Sempre devendo. É terrível isso. Cobrança de conta. É aquela história. Na hora eu tinha que ter feito tal coisa, mas não fiz. E aí eu passo a vida inteira. Eu tinha que ter feito. E se eu tivesse feito? Talvez seria melhor. Tudo que acontece eu volto a lembrar, volto a falar, volto a me posicionar naquilo. Então, não. Às vezes, a dificuldade é o caminho de aprendizado. Por isso que nós temos que tirar um pouco esses chavões. Se está difícil, larga. E aí, a ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro, que é o sucesso, o êxito, né? Encontra o licor da embriaguez, porque as pessoas se embriagam com o sucesso, com a facilidade, com o poder. É natural isso. E no segundo, que é a dificuldade, identifica o fel para a desesperação. Entende que isso aí é o veneno que vai te matar, entendeu? Tem gente que fala assim, o que destrói casamento é a pobreza. Falta de dinheiro acabou com o relacionamento com o casal. Relacionamento de casal. Mentira. Quando existe amor, não acaba. Não tem como acabar. Porque, mais uma vez, eles não estão juntos pelo que eles podem desfrutar, que muitas vezes não desfrutam. Conheço casais que têm muito dinheiro e não vivem gastando esse dinheiro. Vivem uma vida simples, os dois. Você vê que não é o dinheiro, porque enquanto aquele casal que pouco tem e o pouco que tem desfruta até demais, até ficar em dívida, outros que têm muito, não. Vamos ficar em casa aqui mesmo? Nós dois? Porque eu quero ouvir você falar, você vai no lugar, tem a música alta, não dá de falar, tem assunto que a gente pode conversar na rua, tem os outros que ouvem, tem umas coisas que... O negócio, até a gente se aprontar, ficar tudo bonito, para quem? Para você para mim? Vamos ficar aqui em casa? Ah, vamos, porque eu quero conversar com você, e você quer conversar comigo. Vamos comer lá fora, na varanda? É isso aí. Esse é o casal que se une, que vai cada dia mais um completando o outro, até que o mundo não mais faz falta. Não lhe faz mais falta. Um é o outro. O olhar de um, e aí, eu tô bem? Eu tô bem? Não, tá bem, falta isso, aquilo. Aí vai. Um tá para o outro e não tá para o mundo. A ignorância humana, então, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel da desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor e da alegria, da fortuna e da escassez, o conteúdo divino, o que ele tem que aprender. Não se desespera, essa lição me faz pensar assim, não se desespera nos momentos de dor, de dificuldade, de tristeza, de escassez financeira. Não se desespera. O que nós chamamos de mal e ruim não é o mesmo conceito de Deus. Talvez o que eu falo que isso é mal e ruim, Deus fala, é muito bom para você, meu filho. E se eu sou um filho obediente a Deus, eu não tenho que preocupar com as minhas opiniões, e sim com a intenção de Deus na minha vida. Então, óbvio
que eu não quero passar dificuldades, necessidades, sofrer pela dor e tudo mais, problemas financeiros, não quero. Eu vou fazer o que for possível dentro dos limites cristãos. Pronto. Aí, tá feito? Daí, se ainda assim, dentro dos limites cristãos, eu continuar passando necessidade, dificuldade, dor, alguma coisa, e alguém disser, lógico, desse jeito você não vai ganhar dinheiro mesmo. Ah, desse jeito aqui você não tem vez. Significa que o seu lugar não é ali. Troca de lugar, mas não troca de atitude, de comportamento e de posicionamento. Seja fiel a Deus e aos seus princípios. Isso vai te tornar mais cristão, mais filho de Deus, vai te evoluir muito mais. Mesmo que você for o filho de Deus mais mal pago do mundo, o filho de Deus mais miserável do mundo. Olha Paulo de Tarso, né? Coitado, aquele homem sofreu demais. Por quê? Porque serviu a Deus. E ele só precisava voltar a ser um doutor da lei de Moisés, e ele teria resgatado tudo que ele tinha. E ele preferiu ficar na pobreza, ser preso, ser açoitado, perseguido, mas ele ficou com Jesus. Porque ele não considerou tudo isso que nós consideramos mal, ele considerou uma estrada, uma opção de aprendizado. Se ele renunciasse a Jesus, ele não aprenderia, ele ficaria na abundância, mas não aprenderia. Quando ele não renunciou a Jesus, ele ficou na escassez, mas aprendeu. Então, pobreza, riqueza, escassez e abundância é métodos de aprendizado. Não se fixe nisso, não se diminua, não se sinta menor do que ninguém. Sinta-se que você está em uma das opções de aprendizado. Somente isso. Como eu diria assim, fulano é homem, você é mulher, ou você é homem e a pessoa é mulher. Quem é melhor que alguém? Ninguém. Ambos são filhos de Deus. As opções sexuais é um dos caminhos de aprendizado do espírito, né? País onde você nasce, planeta onde você nasce e situação financeira também é uma das milhares de opções. Não significa que Deus não te ama, não significa que alguém está te perseguindo, não significa que você tem que pagar nada para ninguém, significa que você tem que só aprender com isso. É essa a mensagem, tá bom?